Eu sou o Ran. Recebam a minha paz. Recebam as minhas bênçãos. Irmãos e irmãs, alguns de vocês já me conhecem. Antes de prosseguir, eu tenho que explicar de novo uma das minhas funções em meio à luz vibral, quanto à sua transformação. Eu sou o mestre do ar. Eu sento à porta do leste, em meio à assembleia dos 24 anciãos. Alguns de vocês já sabem disso, eu estive encarnado entre vocês há pouco tempo. Eu intervenho em relação direta com o arcanjo Anael, enquanto relação do ar com o coração. Eu lhes dei, há mais de um ano agora do seu tempo, um ensinamento vibratório sobre o melhor modo de despertar o seu coração para a dimensão unitária, para a sua vibração de alegria. Hoje, eu venho fornecer-lhes uma segunda etapa. Esta etapa vai permitir-lhes conduzir a sua consciência à passagem do coração unitário, ao coração da alegria e à vibração, sobretudo, do estado de ser. Muitos intervenientes, neste canal, falaram e demonstraram para vocês, vibratoriamente, que o acesso ao estado de ser ocorre pelo coração e em nenhuma parte em outros lugares. A etapa preliminar consiste em colocar a sua consciência no nível do coração. Isso corresponde ao que eu lhes dei há 13 meses, chamado de meditação direcionada para o coração. Hoje, e desde algumas semanas, foi realizada uma etapa fundamental que é um ancoramento, em meio à sua coroa da cabeça, da vibração das chaves metatrônicas. A coroa radiante da cabeça deve, dentro de pouco tempo, realizar a fusão e a alquimia com a coroa do coração. Naquele momento, vocês terão total liberdade para ir à sua eternidade e para ali permanecer, se tal for a sua vontade. A vibração do coração associada ao ar é a primeira etapa. Ela permite, no momento oportuno, para cada um de vocês, receber o fogo do amor. O fogo do amor tem a sua porta de entrada na coroa da cabeça e se materializa, em meio à sua dimensão, no coração. O coração é assim então preparado, vibratoriamente, para a unidade e o fogo do amor. Esse fogo do amor que, dentro de poucos dias, vai penetrar em meio à sua dimensão, de maneira permanente e não mais por impulsos, necessita em vocês de um ajustamento importante em meio à consciência do coração que eu lhes revelei, mas também da colocação em vibração das chaves de luz metatrônicas na cabeça de vocês. A vibração do fogo do amor, percebido em meio à coroa radiante da cabeça, deve descer e penetrar em meio à vibrância do seu coração. Vocês reingressam agora à etapa de que lhes falou Anael, chamada de abandono à luz. Hoje, vocês vão viver, para aqueles que ainda não o vivenciaram e até a chegada efetiva da vibração total do arcanjo Metatron, a possibilidade de acender o fogo, em meio à sua unidade. Acender o fogo em meio à unidade consiste em viver e em abrir o estado de ser na sua dimensão. O arcanjo Uriel, o portador do novo evangelho e da consciência da reversão, favorece isso. Colocando-se em meio à presença, depois de ter aberto a vibração do coração, na meditação direcionada ao coração, esta vibração da presença vai permitir-lhes viver o estado de ser, penetrar sem dificuldade e em plena consciência a vibração, depois a consciência deste estado multidimensional. Esta etapa transcende, aí também, as diferentes etapas da alegria e da sua manifestação. O fogo do amor, vivenciado em meio à unidade do coração, permite o acesso ao estado de ser e também ao que eu chamaria, se vocês bem o desejarem, de alegria da presença. Trata-se do que eu poderia qualificar, mas eu deixarei o arcanjo Miguel explicar a vocês mais longamente, de núpcias unitárias. A vivência do fogo do amor e das núpcias unitárias irá desencadear, em meio à sua densidade e em meio ao desenrolar da sua vida, reajustes intensos quanto ao que vocês são e ao que vocês fazem nesta densidade. Ser-lhes-á preciso. Então ir ao sentido do movimento, no sentido do coração e no sentido do fogo do amor. Uma nova força acompanha esta verdade, um impulso forte poderá nascer, centrar-se e se tornar realidade em meio à sua vida, a fim de permitir-lhes trabalhar, cada vez mais, com a sua dimensão estelar, então, no sentido da sua essência.
Esse trabalho ocorre na vibração unitária, na vibração unificada. O aprendizado poderá, às vezes, lhes parecer rápido, ou mesmo instantâneo. Isso irá significar que interiormente as coisas, os acontecimentos, tornar-se-ão cada vez mais evidentes e simples. Independentemente da complexidade exterior, associada às suas manifestações exteriores da vida em meio a esta densidade, às suas próprias funções nesta densidade, o despertar do fogo do amor e da sua dimensão estelar firma a entrada em um processo importante para a humanidade. Vocês devem, abandonando-se, deixar-se levar e dirigir pela inteligência da luz. Vocês irão se lembrar de que penetrando esta esfera e esta vibração da consciência, vocês terão prazer em ali emergir, deixar-se penetrar pela vibração do fogo. O ar, estabelecido de maneira prévia pela unidade em meio ao coração, irá permitir a esse fogo do amor irradiar a totalidade dos seus corpos físicos e sutis, permitindo assim a elevação vibratória e permitindo também, no momento oportuno, a translação dimensional. Vocês entram, agora, na preparação final da sua transformação e da sua partida em meio à unidade e à verdade. Evidentemente, a preparação de cada um é diferente, mas vocês devem ir ao sentido da correnteza, evitando situações que bloqueiam ou freiam o acesso ao seu estado de ser. Vocês ali serão ajudados, não pelo mental, mas pela vibração, cada vez mais. Frente aos seres, frente às situações, frente ao próprio desenrolar da sua vida, a escolha irá se impor sozinha, porque haverá o que lhes vai, o que os fará ir, no sentido do alívio e do desenvolvimento do fogo do amor vibratório. Por outro lado, haverá circunstâncias que irão acarretar uma densificação, uma carga, um afastamento do fogo do amor. Vocês terão assim, em vocês, o marcador da verdade, por intermédio da vibração. Não se esqueçam, como eu lhes disse, de que o impulso da luz não será mais singular, mas ela irá se tornar permanente, dentro de muito poucos dias, em meio à sua densidade. Vocês devem viver segundo uma linha de menor resistência, em vocês, e ao redor de vocês. A vida inteira, a sua vida, tornar-se-á o sinal desta unidade mesmo se, no exterior de vocês, isso pode parecer o inverso. Pelos fenômenos de resistência, vocês poderão observar a ausência da unidade e a ausência da aceitação do fogo do amor, por meio de um fogo da personalidade que é o oposto do fogo do amor. Esse fogo da personalidade é aquele que queima e aquele que destrói fisicamente. Neste espaço de resistência, vocês poderão observar, exteriormente a vocês, coisas por vezes muito densas e muito pesadas. Compreendam bem que elas não lhes pertencem. A única coisa que irá pertencer a vocês é a vibração do seu ser, a vibração que vocês irão viver em meio à personalidade, levando à concordância e ao ajustamento da vibração do estado de ser em meio à personalidade. Alguns de vocês irão descobrir que podem viajar neste corpo de estado de ser, outros, ainda não, mas entretanto, todos vocês, nesta dimensão, que estão engajados nesse caminho de retorno à unidade, terão então a oportunidade de se beneficiar deste afluxo permanente da luz vibral. Ao se acolher e ao se abandonar à vibração da luz, ao fogo do amor, em meio ao seu corpo da unidade, em meio ao coração, vocês irão expandir consideravelmente os seus campos de irradiação e os seus campos de alegria. A noção de presença irá assumir para vocês um novo sentido, um sentido principal, em meio a esta dimensão da presença ao si, da presença ao ser, havendo apenas a vibração da luz, não havendo mais desejos levados ao exterior, mas simplesmente um estado de ser que se densifica em vocês e que fornece uma leveza. Esta densificação da vibração da luz em meio às suas estruturas contribui para a transmutação final, permitindo, quando chegar a hora, a sua translação dimensional que irá levá-los ali onde vocês devem ir, por ressonância e atração, para mesclar sua semente de estrela. Vocês são levados a encontrar a paz e a gerar a paz. Vocês são levados a se estabelecer em meio à luz, em meio à verdade. Isso está agora a caminho para vocês.
O fogo do amor poderá também ilustrar-se no nível, não do homem, mas no próprio nível dos acontecimentos ou do cosmos ou da Terra, por manifestações elementares exacerbadas. A Terra também vive a sua liberação. Assim como nós, do nosso espaço, liberamos o seu céu, esta liberação continua e penetra agora a esfera da Terra e das consciências que ali estão. O seu objetivo, ou se vocês preferirem, o seu dever, ou se vocês preferirem, a sua função, é acolher, em meio ao seu coração, esta vibração do fogo do amor, deixá-la trabalhar porque ela sabe pertinentemente o que é bom para o seu estado de ser. Tanto em meio às mudanças, às transmutações ou aos ajustamentos necessários que deverão ocorrer, a vibração do amor detém a verdade, para vocês em vocês. Vocês não têm que se interessar pelo que resiste. O que resiste pertence à personalidade, ao mental. De nada serve combater isso. É muito mais interessante e favorável acolher esta vibração, deixar, em vocês, o fogo do amor purificar o que deve sê-lo, sem esforço pela vontade, sem técnica, simplesmente dizendo sim à luz, à vibração e ao fogo do amor. Não há outra coisa a realizar, previamente, senão estarem alinhados e centrados em meio ao seu peito. O fogo do amor que irá penetrar, como uma vibração intensa e rápida, pelo topo da sua cabeça, dirigir-se-á espontaneamente para o coração. Se vocês mesmos tiverem preparado seu templo interior pela vibração do coração, vocês irão descobrir, em meio a esta vibração, ainda uma vez, a alegria da presença. Vocês irão constatar com facilidade que imergir-se em meio a esta presença é o seu objetivo e a sua destinação. Pouco a pouco, o desenvolvimento desta vibração, em vocês e ao redor de vocês, irá mudar de maneira radical as próprias condições da vida de vocês nesta densidade. Não haverá mais que querer, não haverá mais que decidir, porque os fenômenos de sincronia e de fluidez irão se estabelecer cada vez mais facilmente na vida de vocês. A alegria da presença é isso. O fogo do amor é isso. As coisas, as pessoas, os acontecimentos, as circunstâncias, arranjam-se, espontaneamente. Isso poderá ter, até mesmo, um lado mágico, mas isso não é nada, será a sua natureza e será natural. A dimensão que se abre a vocês, no fogo do amor, irá lhes permitir experimentar níveis de alegria e de presença que nenhum de vocês pôde experimentar, que alguns seres experimentaram no final da sua vida ou durante um processo místico específico que foi chamado de elevação ao céu, como foi o caso, historicamente, para Enoque, para Elias, para Cristo, para os imortais. Vocês penetram agora, sem dificuldade, as esferas do sagrado, no seu sentido mais puro. Vocês não têm que combater. Vocês terão apenas que aquecer a esta vibração da luz, a este fogo do amor. As condições do aparecimento desta luz vibral em meio à sua densidade ser-lhes-ão desenvolvidas, de maneira mais precisa, pelo próprio Arcanjo Miguel. Quanto a mim, eu tinha que lhes dar a receita, e esta receita é muito simples, ela é o acolhimento e o abandono. Ela consiste em deixar trabalhar a coroa radiante da cabeça a fim de descê-la em meio à coroa unitária do coração. As premissas da alquimia entre essas duas coroas serão as premissas da ativação das 7 últimas chaves metatrônicas em vocês. Ao se imergir em meio a esta vibração, vocês ali irão tirar a força, a luz, para desempenhar a sua vida exterior. No momento em que esta vida exterior não puder mais nutri-los de forma alguma, vocês irão encontrar, no interior, este alimento. Isso é desejado. Essa reversão do exterior para o interior é uma reversão essencial. Compreender, apreender e viver que o que os alimenta, o que os sustenta e o que os põe na alegria, não poderá mais estar no exterior, mas realmente poderá vir do ser interior, do seu estado de ser e do fogo do amor. Irmãos e irmãs, se vocês tiverem, em relação a isso e somente em relação a isso, interrogações às quais eu posso dar uma resposta, então, eu lhes peço, coloquem essas perguntas. Pergunta:
Quando não sentimos os pontos do coração, tais como você deu, como saber se estamos realmente na vibração do coração? Vocês não podem estar ali se vocês não sentirem isso. A vibração é uma realidade percebida, ela não é imaginação. Entretanto, esta vibração do coração irá se ativar muito facilmente a partir do momento em que o impulso da luz vibral se tornar permanente sobre a Terra. Estar no coração não é uma invenção da imaginação, não é um pensamento, mas é uma realidade vibral, percebida e sentida em meio ao coração e não na cabeça. O que é percebido na cabeça, e não no mental, é a vibração correspondente à ativação do Espírito Santo, manifestando-se por pressões ao nível dos chakras superiores, e será transformada pela vibração do fogo do amor, por uma vibração muito mais rápida e significativa, manifestada ao nível da cabeça. Existe uma ressonância e uma colocação em sintonia entre a vibração da cabeça e a vibração do coração. Dessa maneira, não sentir, hoje, a vibração do coração, significa não estar no coração ou ali estar simplesmente na ideia ou no mental, o que é profundamente diferente. Mas vocês não têm nem que se desesperar, nem que ficar inquietos. Os seres tendo ancorado a luz em meio a esta dimensão são hoje muito numerosos. No momento do impulso da luz, que irá se tornar permanente a partir de 17 de novembro, vocês irão constatar que terão muito mais facilidade de estabelecer, espontaneamente, pela meditação do coração, a vibração do coração. A vibração do coração, ainda uma vez, não é uma ideia ou um conceito, é uma vibração real, percebida em meio ao corpo de carne, no nível do coração. Pergunta: por que, praticando a meditação direcionada para o coração, a consciência escapa-lhe às vezes? Irmãos, isso pode corresponder simplesmente a um coração atravancado. O templo interior não está suficientemente pacificado e purificado. Entretanto, as etapas preparatórias são importantes. As diferentes etapas das núpcias celestes, e a terceira etapa das 7 etapas, núpcias unitárias, irão permitir um novo contingente, como disse o Arcanjo Miguel, para uma nova onda, a fim de viver isso. Preparem-se, pacifiquem-se, alinhem-se, e vocês irão vivê-lo. Pergunta: quando sentimos a alegria interior, sem sentir os diferentes pontos de vibração, ainda estamos na vibração do coração? Não é questão de sentir os pontos de vibração que eu lhes dei. É questão de colocar a consciência nisso e de sentir o coração. O coração é um fogo, o coração é vibração, não os 6 pontos e o conjunto do peito. A alegria pode se manifestar por intervalos. Isso firma as premissas da ignição à sua dimensão unitária. Gradualmente e à medida que a alegria se tornar cada vez mais presente e potente, ela será concomitante à vibração do coração. A maior dificuldade da humanidade a caminho da unidade, hoje, é que a consciência ainda não está estabilizada em meio ao coração. Na maioria das vezes, os seres no caminho percebem a vibração no nível da cabeça. A vibração do Espírito Santo, a vibração da fonte, a vibração das chaves metatrônicas. Elas trabalham em vocês, elas dão percepções específicas, vibratórias, no nível da coroa da cabeça. Mas o mais importante, agora, é vibrar em meio ao coração. A chave está no coração e não na vibração da cabeça, mesmo isso passando pela cabeça, por enquanto, por razões fisiológicas e energéticas. Pergunta: tudo isso visa nos fazer reconectar a consciência da primeira humanidade sobre a Terra? Absolutamente não. O objetivo é fazê-los reencontrar a sua dimensão de semente de estrela. Todos vocês vieram, em momentos diversos, em meio a esta humanidade, aprisionados ou voluntariamente. Hoje, o que vocês têm que encontrar é anterior a isso. A sua semente de estrela é anterior a esta dimensão. A sua semente de estrela, o que foi chamado de ascensão, não é propriamente falando uma evolução, mas é o retorno à fonte, à sua fonte.
Não é então questão de dados históricos, não é questão do grau de recordação ou conduzindo de novo a alguma coisa, mas, sim, da descoberta total do que vocês são antes, de uma maneira ou de outra, de terem participado deste plano. Vocês irão descobrir o sentido do que vocês são e o porquê vocês participaram, de uma maneira ou de outra, deste plano. Trata-se de uma reconexão à eternidade e não à história. Pergunta: a nossa fonte é o que alguns chamam de nossa mônada. Isso ainda são apenas palavras. Qual a representação que vocês têm da palavra mônada? Nós voluntariamente inventamos novas palavras a fim de que vocês não possam ali levar referências anteriores ou históricas. As palavras reliance, radiance e trepé afastam-nos de qualquer referência e de qualquer associação a concepções ou definições. Pergunta: em relação à vibração do coração, há uma maneira específica de se preparar para esta próxima etapa ou para as próximas? Elas são sempre as mesmas, não há novas regras. Alinhamento, beber muita água, comer menos do que o habitual, evitar o que for contrário, o que for resistência, ir ao sentido da simplicidade, da unidade, do acolhimento, predisposição ao abandono e ao acolhimento e deixar agir. Pergunta: isso significa ou isso supõe que, de fato, é preciso desaprender tudo? Desaprender, essa palavra ainda requer uma vontade. Estar no ser requer, já no nível do instante e mesmo da personalidade, ser. Colocar a personalidade em repouso poderia ser chamado, eventualmente, de meditação, de vibração, o termo mais correto. Pergunta: quando, durante a nossa vida encarnada de terceira dimensão, somos submetidos a constrangimentos ou a contrariedades, como ter acesso, apesar de tudo, ao fogo do amor? É preciso bem compreender que as contrariedades ou os constrangimentos que se manifestam em meio à sua dimensão, como vocês dizem, são apenas os resultados da sua ausência de unidade anterior. Querer ali responder é feito para fazê-los recair em meio à dualidade e à matéria e para manter, de maneira infinita, o fogo da dualidade e do atrito que vocês chamam de constrangimento e contrariedade. Empenhem-se para estar no fogo do amor e vocês irão se aperceber de que os constrangimentos e as contrariedades não existem mais. Não se trata de negá-los, não se trata de não vê-los, mas se trata, isso também, de transmutá-los. Deste modo, um acontecimento chamado de contrariedade manifesta-se a vocês como o princípio de atração e de ressonância que é de vocês, não é aquele da unidade. Ao penetrar sem dificuldade, etapa por etapa, em meio à sua unidade, vocês irão se aperceber de que o princípio de ressonância e de atração trará e levará a vocês os eventos, as coisas, as pessoas, que não estão mais segundo esse princípio da dualidade, mas, muito mais, em relação com a unidade que se manifesta em vocês. Enquanto se expressarem, de maneira ruidosa, no seu ambiente, as manifestações do tipo dual ou de atrito, que isso seja através de pessoas, através de acontecimentos, através de objetos, até mesmo, isso significa unicamente a distância que lhes resta a percorrer para estar na unidade. Mas esta distância é apenas um ponto de vista, não é uma evolução ou um trabalho. É uma atitude interior. Dessa maneira, então, as contrariedades que chegam a você são apenas a expressão da sua própria dualidade. Pergunta: a primeira etapa foi em 17 de outubro. Ora, você falou da terceira etapa como sendo a de 17 de novembro. Perfeitamente, vocês saltaram uma etapa porque o tempo começou, ele se acelerou, do nosso ponto de vista. Há então, realmente, a partir de 17 de novembro, a integração da segunda e da terceira etapa, e, portanto, ao mesmo tempo. Nota: ver as 7 etapas, núpcias unitárias, nas intervenções do Arcanjo Miguel. Pergunta: se nós fizermos 2 etapas ao mesmo tempo, o período das 7 etapas permanece o mesmo?
Sim, o que irá significar que, durante os 2 meses, as duas supostas etapas de 17 de novembro e de 17 de dezembro, vocês passaram por 2 etapas de uma vez. Pergunta: a sequência permanecerá idêntica, depois disso? Perfeitamente. Simplesmente, vocês permanecem 2 meses na mesma etapa. Pergunta: é preciso se afastar do que é contrário para permanecer na vibração do coração? Quem diz se afastar, diz reação e, então, movimento e, então, ação em meio a esta densidade. Vocês devem privilegiar a vibração a fim de que a própria vibração solucione o problema. Existe, nesse nível, aí também, um aprendizado da ação da vibração em meio aos seus constrangimentos e às suas contrariedades. Substituir o fogo do atrito e da personalidade pelo fogo do amor não é uma vontade pessoal, mas uma aquiescência. É preciso então, para alguns de vocês, serem pacientes no estabelecimento desta verdade da unidade. Para alguns, isso ocorre instantaneamente. Para outros, isso é um aprendizado. Vocês um certo tempo, meses, etapas, para realizar isso. Entretanto, vocês devem compreender ou, de preferência, apreender-se da nuance. Se vocês aquecerem a vibração do fogo do amor, vocês irão constatar que o fogo da personalidade, ligado ao que vocês chamam de constrangimentos, irá se afastar espontaneamente, fazendo atuar o princípio de atração e de ressonância. Substituir a ação-reação pela ação da graça é uma verdade, isso não é uma ilusão ou um desvio dos problemas existentes. Isso corresponde realmente a uma transcendência dos problemas existindo em meio à vida de vocês. Pergunta: como substituir a ação-reação pela ação da graça? Pela vibração da unidade do coração. Isso não é um ato consciente mental, é um ato da consciência em meio ao coração, mudando de ponto de vista, abandonando também os modos duais de funcionamento. Isso é realizado abandonando-se si mesmo à graça da luz e da verdade. Abandonar-se ao fogo do amor faz desaparecer o fogo da personalidade, as resistências, as tensões, as oposições e as doenças. Pergunta: o que justificou essas 2 etapas passadas ao mesmo tempo? Isso corresponde ao seu nível de resposta, enquanto individualidade humana em meio a esta densidade, da sua capacidade para vibrar. Uma série de bloqueios, inerentes às suas estruturas fisiológicas, ocorreu, como vocês sabem disso. Hoje, efetivamente, vocês podem subir esta escada mais depressa. Eu diria até mesmo que nós preferíamos que vocês tomassem o elevador. Pergunta: por qual razão vocês iriam preferir isso? O confronto do fogo do amor e do fogo da personalidade, não mais em meio aos sistemas individuais, mas em meio mesmo às forças presentes no nível da Terra, ativa uma série de processos de desconstrução podendo, por vezes, alterar algumas estruturas individuais. Entretanto, assim como nós não somos mestres do tempo, vocês não são mestres deste tempo que é uma ilusão. Ele evolui em função do princípio de ação-reação, como vocês sabem. Ele ainda não é unitário, mesmo estando em via de unificação. Pergunta: isso significa que o tempo dado para subir esses degraus permanece imutável em relação ao nosso próprio tempo? Exatamente. Existe uma série de referências. Essas referências são por vezes limites, relacionados ao relógio do céu. Eles são imutáveis. Entretanto, em meio a este limite, o tempo é elástico. Esses limites não podem alterar o espaço e o tempo, então, as coordenadas. No entanto, entre 2 limites, tudo é possível. Pergunta: é por causa desses limites serem referências astronômicas? Foi exatamente o que eu disse. Pergunta: os dados astronômicos foram alterados pela abertura ao espaço-tempo. Eles novamente se adaptam a isso. Pergunta: isso significa que haveria uma forma de referência absoluta do tempo? Sim. Eu denominaria o tempo fora do tempo. Isso não pode ser explicado através das palavras.
Por isso, é preciso aprender e viver o estado de ser, para compreender a essência e os sentidos disso. Irmãos e irmãs, se vocês bem o desejarem, será tempo agora, como é do meu costume, e de maneira um pouco particular, porque o arcanjo Uriel vai se juntar a mim, de viver esta troca que nós tivemos através da vibração e da luz. Eu lhes dou, quanto a mim, mais uma vez, a minha paz e a minha bênção. Nós iremos acolher, agora, no silêncio, na vibração e na luz, o fogo do amor. Nota. Portanto, é desejável, especialmente, reler, como sempre, as núpcias celestes. Porque elas são portadoras da mesma vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa. Com Rayon Ivanov, 12 de maio de 2012. Se você quiser se beneficiar do aspecto vibratório, ou mais simples e mais direto, eu apenas posso convidá-lo a ler, em voz alta, as núpcias celestes do Arcanjo Miguel, porque, mesmo elas tendo ocorrido em um tempo específico, de abril a julho de 2009, a atividade vibratória sempre está aí. Portanto, se você ler as núpcias celestes, em voz alta, se você escutá-las, porque elas eram, também, capazes de se escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos, áudios, você vai se beneficiar da vibração. Tudo que nós lhes dissemos e as vibrações que levamos até vocês, que isso seja pelas 12 etapas das núpcias celestes, pelas 7 etapas, núpcias unitárias, pelos encontros de Maria e pelos encontros de Miguel, são meios, se vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês são, não no que é denominado efêmero, que é a vida quando estamos sobre a Terra, mas na eternidade. Rayon Ivanov, 24 de novembro de 2012.